Olá, meus irmãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma noite, não é mesmo? Vamos aqui cumprir com o que o Senhor colocou para que a gente venha aprender, né? Quanto à luz dele. Precisamos cada vez mais nos fortalecer, não é mesmo? Independente do dia, da hora, do tempo, precisamos estar sempre com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, independente de qualquer circunstância, seja o que for. Nós fomos criados para obedecer a palavra do Senhor, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância, né? Então vamos seguindo aqui. Hoje eu vou falar sobre sobre os pastores de Belém. Ontem eu falei sobre o nascimento de Jesus Cristo, não foi? E hoje eu vou falar sobre os pastores de Belém. Mas você novo que está chegando, se inscreva no canal. Seja você um abençoador também, né? Uma pessoa que está chegando aí para a nossa sala tão abençoada que é essa sala aqui, onde eu me proponho trazer para vocês com todo prazer a palavra do Senhor, né? Aquilo que é dito pelos nossos profetas antigos, né? Pelos evangelistas antigos, né? Porque Lucas, como nós vimos, Lucas foi um evangelista, né? E se tornou um discípulo, seguidor de Paulo, né? Foi seguidor de Jesus e que seguia Paulo em missões, né? E aqui, então, foi colocado aqui o relato de Lucas quanto aos acontecimentos do nascimento de Jesus, né? De tudo que ele ouvia falar, de tudo que foi original, né? De tudo que foi verdade, do que ele ouviu, ele relatou através da sua escrita, né? E ele, de tudo que ele viu também. Então, ele relatou através da escrita para a gente aqui, que hoje estamos lendo, né? E tudo ficou assim, a palavra do Senhor é eterna, ela fica para sempre e não muda, né mesmo? O Senhor é imutável, nós somos mutáveis, nós mudamos, não mudamos, né? Eu quero dizer, não mudamos, nós sempre mudamos de opinião, e Deus não. Deus, ele é imutável, o que ele declara é aquilo, a ordem dada por ele é aquela, e ele não muda, ele é justo e ele é bom o tempo todo, tá certo? Então, a palavra de Deus é eficaz e nós precisamos aprender também como nós podemos seguir nessa eficácia do Senhor, tá bom? Para isso precisamos entender quanto ao Evangelho, né? Tudo quanto ao Evangelho do Senhor, né? Vamos aqui no Novo Testamento, para depois a gente voltar lá no Velho Testamento, tá certo? É assim que a gente vai aprendendo muitas coisas. E boas novas virão nas nossas vidas sempre, 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 tá certo? Creia nisso, creia no Criador. Ele é Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, de tudo que existe nesse mundo. Então é a Ele que devemos ser fiel, tá certo? Preste bem atenção, aqui diz assim, ó. Quanto aos pastores de Belém, no versículo de número 8, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, segundo Lucas, versículo de número 8, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. Temor aqui no caso é respeito ao Senhor, tá? E o anjo lhes disse: Não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém,
E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que as ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então vamos entender aqui, vou parar aqui, tá bom? Então vamos entender quanto a isso. Nesse capítulo, no versículo de número 8 e 9, fala sobre boas novas, não é mesmo? Então está falando que Jesus é boas novas. O nascimento do Messias não foram dadas a sacerdotes, a escribas, aos fariseus, reis e outras pessoas ilustres, mas sim a simples pastoreiros que estavam na sentinela protegendo os seus rebanhos durante a noite. E essa revelação foi dada a eles porque bons pastores são trabalhadores e são capazes de dar a vida por uma ovelha. Então, diante disso, quem mais poderia ter o privilégio de receber primeiramente a notícia de que o pastor dos pastores havia nascido? Que coisa, não é mesmo? Então, nasceu o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não havia referência assim do dia, a hora e data certa, né? Que ele nasceu, qual foi o ano, nada disso. Ele simplesmente nasceu, né? Mas hoje em dia se comemora no dia 25 de dezembro, né? O nascimento de Jesus. Mas isso não é uma data assim especificada pelo homem, tá? Mas não que isso seja uma referência, né? A referência é só para mostrar quanto ao nascimento de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Então, a maior celebração consiste em alcançar a salvação das nossas vidas por meio do sacrifício da cruz que Jesus teve lá, né? Quando ele faleceu lá na cruz, sofreu lá tantas coisas em favor de nos salvar, né? Dos nossos erros, dos nossos pecados. E poder louvar ao Senhor nosso Deus quanto ao nascimento dele é de grande agrado, né, para todos nós. Nós ficamos felizes nessa data, né? Então nós fazemos a nossa mesa, fazemos aquela na tradição, né? Eu aqui tenho a tradição, sigo a tradição da mamãe, né, que a mamãe fazia. Então eu faço tudo direitinho, faço aquele banquete, né? Mesmo que seja para mim sozinho, eu faço um banquete. Esse ano eu fiz para mim e minha irmã Cássia. Então, eu faço banquete, eu faço aquele chester, eu faço pudim, eu faço saladas de fruta e muitas outras coisas, rabanada, que eu adoro, muitas coisas, né? E aí eu boto tudo na mesa, preparo tudo bonitinho, com aquele suco maravilhoso, e aí eu vou, então, festejar, celebrar nesta data, 25 de dezembro, o nascimento do Senhor Jesus. É assim que nós fazemos pela nossa fé, né? Pela nossa fé, mas não que a Bíblia nos relata a data específica do nascimento de Jesus, você entende? Mas nós seguimos uma tradição, mesmo? Também fala, lá no versículo 13 e 14, fala glória a Deus nas alturas, né? Os anjos, né? Paz na terra, boas vontade para com os homens. Aí os anjos louvando o Senhor, então eles falavam isso, porque além da multidão, né, de exércitos celestiais, que eles glorificavam, regozijavam quanto ao nascimento de Jesus Cristo, quanto ao Messias, né? Jesus Cristo na época chamava-se de Messias. Então a canção dos anjos, ela estava expressando a alegria que todos tinham no céu, né? Às vezes quando a gente está louvando aqui, por exemplo, às vezes eu estou louvando aqui em casa, eu sinto assim, não é que eu começo a louvar, parece que não sou eu cantando sozinha, parece que tem anjos
muitos anjos cantando comigo, sabe? Eu sinto assim uma coisa diferente, uma alegria, uma coisa tão linda que vem do céu, que eu nem sei explicar para vocês. Às vezes, quando eu estou louvando, acontece isso aqui comigo. Então, eu creio nessa palavra que diz que quando nós, aqui, quando estava dizendo aqui, quanto ao nascimento de Jesus, que os anjos expressavam a alegria deles no céu, né? Em saber que o ser humano seria resgatado dos seus pecados. No caso aqui, né, quando estou louvando, eu sinto essa presença dos anjos cantando comigo. Então, aqueles que recebem a palavra do Senhor, né, como Jesus Cristo como seu único Salvador e Criador, esse receberá bênçãos. Por isso, cabe a nós estarmos bem sensíveis, né, espiritualmente, quanto a palavra, né, quando nós, como é que eu vou dizer, estamos procurando compreender e aprender a palavra do Senhor, para que o nosso espírito se torne sensível à palavra e a gente venha sentir, né? Sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso aí vai, né, de acordo com a fé de cada pessoa, né? Então, a palavra do Senhor, ela é sempre boa, ela sempre vem e semeia coisas tão edificantes no nosso coração, que a gente transborda, né, da palavra, transborda do amor do Senhor Jesus, tá certo? Então, veja bem, eu anotei algumas coisas aqui no meu caderno que eu quero acompanhar por aqui para falar para vocês. Então, naquela época, todos os pastores que foram até Belém, eles foram para ver o menino Jesus, né, que tinha acabado de nascer. E todos eles se alegraram muito ao ver o Salvador, que era o menino Jesus, né? Quando eles saíram lá de Belém, então todos aqueles pastores foram contar para todas as pessoas tudo que viram e eles ouviram lá na manjedoura, né? Lá onde o Salvador estava, o menino Jesus. E aqueles pastores que lá foram não eram pastores assim, como é que eu vou dizer? Eles eram pastores marginalizados, eles eram homens marginalizados, que eu quero dizer, que eles eram pouco apreciados, porque eles viviam em meio aos animais, sabe? Eles viviam ali em meio aos animais, separados do povo, da humanidade, né? Então eles eram, por isso eles eram considerados impuros, porque eles viviam ali naquele meio, mas eram homens, pastores de ovelhas, né? E ninguém quer chamar, assim, por exemplo, uma pessoa que está, uma pessoa, ninguém chama, assim, como é que eu vou dizer? Por exemplo, vamos supor, tem uma criança, um recém-nascido, e aí a gente quer convidar pessoas para ver esse recém-nascido, a pessoa vai para lá toda, assim, mal cuidada, né, mal cheirosos, né, pessoas que vivem no meio de não se cuida higienicamente. Era mais ou menos isso aqui que eles queriam falar. Então, ninguém jamais chamaria para visitar um recém-nascido homens assim, que eram considerados impuros, porque eles viviam no meio de animais, eles não moravam no meio da humanidade, no meio do povo, né? Então, mas eles foram os primeiros a irem ver Jesus, porque eles se encontravam entre os últimos dos homens, né, assim, marginalizados, de ser marginal, não que faz coisas erradas, não, mas marginalizada aqui no caso, são pessoas que viviam em lugares que não eram muito apropriados, separados no meio dos animais, né? E eles cuidavam dos animais e guardavam assim o rebanho deles. Eles vigiavam
os animais durante a noite. Então eles ficavam ali velando os animais. E esses pastores, eles eram ministros e eram também conselheiros espirituais. Por isso eles foram visitar Jesus quando o anjo foi lá transmitir o recado e disse para que eles não se assustassem. E eles lideravam lugares lá, né? Então, eles lideravam as igrejas, os lugares onde havia culto. E eles conduziam as reuniões e eles também organizavam todas as atividades que iria acontecer, assim, na igreja, você entende? Eles faziam batismo, eles faziam os casamentos, né? E faziam mais coisas também. E esses pastores, eles viviam, o ciclo de vida deles era muito assim de incertezas. Por isso que eles viviam lá no meio dos animais, porque eles tinham medo que roubassem os animais deles, que outros povos invadissem lá e roubassem. Então, eles ficavam velando os animais, vigiando, né? E eles tinham muito medo disso. Então eles passaram um período assim, e também é porque eles tinham medo que tivesse seca e os animais morressem. Por isso eles velavam, eles olhavam os animais durante a noite, né? Eles ficavam ali vigiando. Então todo pastor tem um papel importante. Eles eram importantes para aqueles animais, você entende? Ele era importante, né? Aqueles pastores eram importantes para aqueles animais. E aí eu escrevi mais aqui quanto à Bíblia, porque a Bíblia deixa bem claro assim que os pastores, eles devem estar em ambientes eclesiásticos, que eles devem pastorear as suas ovelhas e liderar a sua igreja, né? Eles têm a missão de conduzir todo o povo, que somos nós, que somos a igreja, né? As candeias, né? Então ele tem a missão de conduzir todo o povo na direção correta. O pastor que é correto, aquele pastor que é verdadeiro, que não é corrupto, aquele pastor que leva realmente a palavra de Deus, ele leva as ovelhas dele por caminhos corretos. E as ovelhas seguem porque estão ouvindo ali a palavra correta do Senhor. Não é nada que seja mentira, né? Então, esses pastores, eles têm que estar sempre atentos aos perigos. E eles estão sempre atentos aos perigos para alertar as suas ovelhas, alertar nós que somos igreja. Você entende? Então, eles governam e tanto a igreja quanto a casa dele. A casa mesmo que ele vive, independente da igreja, você entende? Então ele tem essa coisa de zelar pela sua casa, pela sua igreja, pelas suas ovelhas, né? Por isso nós temos que valorizar os nossos pastores, né? Também valorizar, botar Deus em primeiro lugar, é lógico. Deus é sempre o primeiro, ele vai ser sempre o primeiro nas nossas vidas, mas temos que valorizar também os pastores, que são os nossos mentores, que nos dá ensinamento de muitas coisas, né? Então, lá o Antigo Testamento fala que o pastor, eles eram, né? No Antigo Testamento, eles não diz que o próprio pastor era Jesus, né? Não tinha outros pastores, o próprio pastor era Jesus. Ele veio pastoreando, mostrando o caminho para todos aqueles discípulos dele, né? E incumbiu cada um de cumprir, de fazer a sua parte, né? Deu responsabilidades para cada um. Por isso que a atitude de um bom pastor, ela tem que ser muito boa, de assumir as responsabilidades pelo o que Deus o entregou, aquilo que Deus deu para ele, né? Então, uma responsabilidade muito grande dos nossos pastores, dos nossos bispos, né? Todos nós que somos temente ao Senhor, que fomos escolhidos pelo Senhor a pastorear, ganhar almas para Ele, nós temos uma responsabilidade muito grande
nós somos muito olhados e muitas das vezes criticados, às vezes até sem merecer, né? Apesar que já houve casos aí de escândalos com pastores, né? E nós sabemos aí do caso daquela pastora que foi terrível, né? Mas nós precisamos confiar nos nossos pastores, né? Pelo que Deus deu a ele, o que Deus entregou a ele para que ele transmitisse para as suas ovelhas, para nós, para toda a humanidade. Nós devemos lembrar sempre que o verdadeiro pastor, em primeiro lugar, nosso verdadeiro pastor é o Senhor Jesus, que Ele cuida de todos nós e trata de todas as nossas feridas, de todas as nossas dificuldades. Ele trata de tudo quanto nós estamos passando. Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas, Ele sabe tudo. Então, é necessário ter atenção a isso e ter muito cuidado, prestar bem atenção, saber quando que o pastor, ele é realmente, se ele é realmente um homem de Deus, ou se ele não é, se ele é uma pessoa que está ali sendo usado até pelo inimigo para te fazer você acreditar em algumas coisas que muitas das vezes não é verdade, né? Porque a gente precisa discernir entre o certo e o errado, entre o mal e o bem, né? Então, a pessoa que ela é espiritualizada, ela consegue discernir quando um homem, um pastor é realmente um homem de Deus, né? Nós conseguimos discernir porque nós entramos em contato, né, naquela conexão de comunhão com o Senhor e estudamos a palavra. Quando nós estudamos a palavra, nós temos até como falar, né? Discutir num bom sentido, não é discutir de briga não, discutir o assunto, né, quanto a palavra do Senhor num bom sentido com outra pessoa, você entende? Então, a direção de um pastor, a missão dele é de conduzir todo o povo na direção correta, e assim nós vamos vivendo, conhecendo e aprendendo cada vez mais quanto a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito eficaz, ela é certa, ela é correta, tá certo? Por isso nós precisamos prestar muita atenção nisso e nos blindar, né? Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Bruno Souza e ele estava ensinando quanto a blindagem da mente, e é necessário que a gente aprenda isso. Depois eu vou trazer isso para vocês aqui, até que vocês também procurem aprender também, né? Nós precisamos ter discernimento da palavra do Senhor, saber quais são as chaves, né? As chaves eficazes para a blindagem de nossa mente, tá certo? Para que a gente não deixe o inimigo entrar na nossa mente para trazer discórdia, porque o inimigo ele só quer trazer discórdia, ele veio para matar, roubar e destruir, não é mesmo? Para isso que ele veio, para destruir. Mas nós, como pessoas sábias, que pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, e nós então oramos ao Senhor, né? Estamos firmes ali com o Senhor Jesus, na certeza que Ele muito fará pela gente. O Senhor Jesus será sempre o nosso verdadeiro pastor, tá certo? Creia nisso, tá? E amanhã eu venho continuando com vocês, falando sobre a apresentação de Jesus lá no Templo de Jerusalém, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Ó, não esqueça de fazer uma coisa, faz uma coisa, compartilhe a palavra, tá bom? Leve a palavra amiga para alguém, seja você um evangelista muito abençoada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que Ele muito fará pela sua vida. Boas novas chegam para você. Confia, creia. Não é no nosso tempo, mas sim no tempo do Criador, tá certo? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que Ele quer. Tchau. Orem, não esqueça de orar. Tchau.